É um prazer estar novamente com vocês aqui na aula de Direito Eleitoral e nós vamos estudar agora, que eu ia pedir a vocês para acompanharem nesse momento da aula, a resolução do TSE 21.538 de 2003. Essa resolução cai sempre em concursos do Tribunal Regional Eleitoral, seja para nível médio como para nível superior. Essa resolução, ela trata do dia a dia, do cartório eleitoral, o que o funcionário faz na zona eleitoral, ou seja, quais são praticamente as suas obrigações ali naquele dia. Quer dizer, chega uma pessoa e diz assim, eu quero tirar o meu título, o que deve ser feito? Eu quero transferir o meu título, o que deve ser feito? Certo? E essa resolução, como todas as outras, mas essa especialmente, ela reúne artigos do Código Eleitoral e da Lei 9.504 de 97. Portanto, é uma resolução de leitura obrigatória. É uma dica para a prova muito importante. E vamos então começar agora. Você que está em casa vai acompanhando com a leitura aqui de artigos importantes dessa resolução. Bem, ela dispõe sobre o alistamento e serviços eleitorais mediante o processo eletrônico de dados, certo? E o artigo 1º diz assim, o alistamento eleitoral, que é tirar o título, né, se faz mediante o processamento eletrônico de dados, implantado nos termos da Lei 7.444, certo? Os TREs adotam esse sistema de alistamento que é desenvolvido pelo TSE. Muito bem. O requerimento de alistamento se chama RAE, R-A-E, e servirá como documento de entrada de dados e será processado eletronicamente. O sistema de alistamento conterá os campos correspondentes ao formulário RAE, de modo a viabilizar a impressão do requerimento. Muito bem. Para apreciação do juiz eleitoral. Esse juiz eleitoral é o juiz da zona eleitoral que dá o título a nós, eleitores, certo? Muito bem. Artigo 3º. Para preenchimento do RAE devem ser observados os procedimentos nessa resolução. Deve ser consignada a operação 1, alistamento, quando alistando, requerer inscrição e quando seu nome não for identificado em inscrição em nenhuma zona eleitoral do país ou exterior, ou a única inscrição localizada estiver cancelada pela autoridade judiciária. Então se chama Operação 1. Operação 1 é o próprio alistamento, né? Por exemplo, o cidadão completou 18 anos, vai tirar o título pela primeira vez. Artigo 5º. Operação 3. A Operação 3 é de transferência. Sempre que o eleitor desejar alterar o seu domicílio e for encontrado em seu nome, número de inscrição em qualquer município ou zona. Quer dizer, no alistamento 1 não é encontrado o nome. No alistamento 3, que seria aqui a Operação 3, melhor dizendo, né? A Operação 3 é a transferência, certo? Na hipótese do eleitor, parágrafo 1º do artigo 5º, na hipótese do caput, né, na operação transferência, o eleitor permanecerá sempre com o número originário da sua inscrição e deverá ser obrigatoriamente consignada no campo próprio a sigla da Unidade da Federação UF anterior, certo? Ou seja, ele não muda a numeração do seu título por ter transferido a sua residência. Você mora na Bahia, veio morar no Rio de Janeiro, seu título, a sua numeração continua a mesma. É vedada a transferência de número de inscrição envolvida em coincidência, suspensa, cancelada automaticamente pelo sistema quando envolver situação de perda ou suspensão dos direitos políticos e cancelada por perda ou por decisão da autoridade judiciária. É a fase 450. Ou seja, o que a lei está querendo dizer com isso, gente? É vedado transferir o título se a pessoa está com os direitos políticos suspensos. Por exemplo, está condenada com sentença penal transitada em julgado. Ela está com os direitos políticos suspensos, não pode transferir o título, certo? Essa é a hipótese da Constituição. Perda e suspensão, artigo 15, inciso 1, 2, 3, 4 e 5 da Constituição Federal. Muito bem, então são hipóteses aqui que vedam essa transferência. Será admitida a transferência com a reutilização do número de inscrição cancelada pelos códigos fase 019 falecimento,
0,27, duplicidade, pluralidade. 0,35, deixou de votar em 3 eleições consecutivas. E 469, revisão de eleitorado, desde que comprovada a inexistência de outra inscrição liberada, não liberada, regular ou suspensa. Bem, será admitida a transferência com reutilização do número de inscrição cancelada, né? Tá bom? Nessas hipóteses. Bem, existindo mais de uma inscrição cancelada para o eleitor, deverá ser promovida a transferência daquela que tenha sido utilizada para o exercício do voto no último pleito, né? Essa que vai prevalecer e a que seja mais antiga. Operação 5, revisão do eleitorado. Antes de falar disso, a revisão do eleitorado é quando o TSE determina o TRE e o TRE determina as zonas eleitorais que verifiquem, porque naquela cidade, naquela região está tendo muito eleitor, tem mais eleitores ou está batendo o número de eleitores com o número de habitantes. Isso não é possível, né? Então está tendo um número muito grande de habitantes, de eleitores para uma cidade muito pequena. Geralmente isso é um indício de fraude, nem sempre é fraude, mas determina a revisão do eleitorado. Na revisão, operação 5, quando o eleitor necessitar alterar o local de votação no mesmo município, ainda que haja mudança de zona, retificar os dados pessoais ou regularizar a situação. Operação 7, segunda via. Quando o eleitor estiver inscrito em situação regular na zona por ele procurada. Nas hipóteses de revisão ou segunda via, isso é importante, cai na prova agora, marquem o artigo 8º. O título eleitoral será expedido automaticamente e a data do domicílio do eleitor não será alterada. Isso é um artigozinho que eu ia pedir para vocês sublinharem, repetindo, na hipótese de revisão ou segunda via, o título eleitoral será expedido automaticamente e a data de domicílio do eleitor não será alterada. Vamos falar agora do alistamento. Artigo 9º. No cartório eleitoral ou no posto de alistamento, que às vezes a Justiça Eleitoral coloca postos avançados em comunidades, regiões mais distantes, distritos, o servidor da Justiça Eleitoral preencherá o RAI. Então eles já perguntaram muito na prova, quem é que preenche o RAI? É o eleitor? É a pessoa que vai tirar o título? Ou é o servidor? É o servidor que vai digitar no computador os dados que o eleitor estiver fornecendo a ele, que é a pessoa que está tirando o título, né? As informações no sistema de acordo com os dados do documento apresentado pelo eleitor, completados com as suas informações pessoais, de conformidade com as exigências. Por exemplo, eu sou eleitor, estou chegando para tirar o título. O funcionário está sentado no cartório e eu vou passar meus dados para ele. Aonde eu resido, meu número do CPF, meu nome do pai e da mãe, a minha identidade, certo? Mas eu não preencho. O eleitor, ele assina o RAI no final, mas não preenche, tá? O preenchimento é do funcionário. O RAI será preenchido ou digitado e impresso na presença do requerente, certo? Quer dizer, ele vai ficar vendo, o eleitor requerente, né? No momento da formalização do pedido, o requerente manifestará sempre a sua preferência pelo local de votação entre os estabelecidos na zona eleitoral. Olha, eu prefiro essa seção, que é o local de votação, porque eu moro na rua X e essa seção fica na esquina da minha rua, é um colégio municipal. Então eu prefiro essa seção, certo? O eleitor é que vai manifestar a sua preferência. Às vezes também tem um deficiente físico e ele prefere votar num lugar que não tenha que subir com uma escada, algo assim. Para efeitos do parágrafo 2º desse artigo, será colocada à disposição no cartório ou no posto de alistamento a relação de todos os locais de votação com os endereços, certo? Será colocada essa relação eleitoral, eu prefiro esse. Alguns já estão lotados, certo? Não cabe mais eleitores naquela seção porque a urna eletrônica tem um limite de eleitores. São 500 eleitores na capital e 400 eleitores no interior. Pois bem, parágrafo 4º. A assinatura do requerente ou a posição da impressão digital do polegar, no caso dele ser analfabeto, na presença do servidor da Justiça Eleitoral, que deverá atestar de imediato a satisfação dessa exigência. Perfeito?
Então vamos continuar os estudos agora num próximo vídeo sucessivamente, ainda falando sobre